Olá, pessoal. Vamos lá, vamos dar continuidade nesse áudio número 3. Estamos falando sobre o artigo 5º, vamos ao inciso 35, que assim diz: a lei não excluirá da apreciação do poder judiciário lesão ou ameaça a direito, ok? Bom, nós estamos aí diante de um outro princípio muito importante que nos traz o artigo 5º, que é o princípio da inafastabilidade do exercício da jurisdição. É a possibilidade, né, o princípio do acesso à justiça. Qualquer pessoa tem o direito subjetivo de provocar o Estado quando seu direito for lesado ou estiver sob ameaça. E este poder, o Estado, não pode se excusar, não pode se omitir, né? Então, esse é um princípio, esse é um direito muito importante, né? Que é de cada cidadão. Note, não há necessidade de buscar-se, via de regra, evidentemente que se tem regra, tem exceção, a busca administrativa. A jurisdição condicionada não existe no Brasil, isso via de regra, mas há há exceções, né? Quando há necessidade de se esgotar pela via administrativa para tão somente depois, né, dar entrada em si na justiça. Uma exceção clara são nas questões, ações desportivas, né? Só após esgotadas no campo, né, administrativo, que pode se recorrer ao judiciário. Também eu faço aqui um destaque, apenas a nível de comentário, né? Já comentamos isso em aula, que a justiça desportiva, ela não faz parte, né, daquele gráfico do judiciário, né? Não faz parte, que está lá no artigo 92 da nossa Constituição. Tudo bem? Não faz parte do judiciário em si. Tem lá os juízes, as decisões, tudo, né? Mas não faz parte do judiciário em si, ok? Avançando o artigo seguinte, 36, vamos ver o que diz. A lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Esse inciso é muito importante porque ele traz exatamente um ponto fundamental para qualquer ordenamento jurídico, né? Que traz exatamente o quê, pessoal? A segurança jurídica, né? Imagina se realmente a gente não, se nós não tivéssemos no nosso país exatamente ali o direito adquirido, um ato jurídico perfeito, uma coisa julgada, né? Então, daria uma instabilidade total. Mas vamos dividir aqui, explicando ponto a ponto, para ficar mais assim inteligível e a gente rememorar alguns pontos. Por exemplo, o direito adquirido, né, ele já está incorporado, mas é importante a gente entender que não há direito absoluto, como nós já temos falado, pelo princípio da supremacia do interesse público, né? O direito adquirido é aquele que já está incorporado, né? O ato jurídico perfeito é aquele ato que, ao tempo da ocorrência, ele preencheu todos os requisitos exigidos da lei, ou seja, o sujeito capaz, objeto lícito, a forma, ela está prescrita em lei. Então, o ato jurídico, ele está o quê? Ele está perfeito. Tudo bem, pessoal? Tranquilo até aqui? E a coisa julgada é o quê? Coisa julgada é aquela decisão irrecorrível, ou seja, não cabe mais recurso, né?
não sendo mais, portanto, pessoal, passível de mudança, né? Agora, é importante, perdão, a gente salientar que coisa julgada é diferente do trânsito em julgado. O trânsito em julgado é o quê? Aquela decisão que não cabe recurso, mas é possível ali um ingresso de uma ação rescisória, um pedido de revisão, por exemplo, pedido de revisão criminal, né? Isso aí é o trânsito em julgado. Tudo bem? O 37, não é isso? 37 diz que não haverá juízo ou tribunal de exceção. É o princípio do juiz natural, né? Não pode haver, pessoal, no nosso país, no território brasileiro, juízo ou tribunal de exceção, né? A gente pode estar aí combinando esse 37 com o 53. Deixa eu dar uma avançada aqui para o 53, que diz que ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente, né? Então, é função típica do judiciário o quê? Exercer a jurisdição, beleza? Então, o 37, deixa eu voltar aqui para o 37, diz que não haverá juízo ou tribunal de exceção. Não pode ser criado um tribunal específico para julgar um determinado caso, uma determinada situação. Não existe tribunal de exceção, ok? Agora, é importante a gente também ressaltar, né, não haverá juízo ou tribunal de exceção, só um detalhezinho, né, sobre, lá na frente a gente tem falado sobre o estado de defesa, estado de guerra, estado de defesa quando há intervenção federal, estado de guerra, estado de defesa, intervenção federal, estado de guerra, estado de sítio, são alguns momentos especiais que a gente tem aqui para apontar, não é verdade? Muito bem, mas não haverá juízo ou tribunal de exceção em nenhum momento, não é admitido, tá bom? Ok? Fique bem claro isso daí. O 38 diz o seguinte, que é reconhecida a instituição do júri com a organização que lhe der a lei, assegurados, 2 pontos, a linha a plenitude de defesa, o sigilo das votações, a soberania dos vereditos, a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida, ok? Então, aqui a gente está falando sobre o tribunal de júri em si, e a matéria do tribunal de júri, aqui é bem claro, não é qualquer matéria, a linha D diz que a competência do tribunal de júri é para que tipo de crime, pessoal? A competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida, ok? Dolosos contra a vida. E aqui diz também, né, que está assegurado a plenitude da defesa, ok? Então, temos assegurado pela nossa Constituição, a defesa, né, o contraditório, claro, sempre está presente, né? É a plenitude da defesa. Tem o sigilo das votações de cada um lá, né? Tem que estar bem resguardado, a soberania dos vereditos, a competência para o julgamento, né? Então, isso aí é muito importante. No Brasil, nós temos o duplo grau de jurisdição. Acontecendo um crime, numa determinada comarca, o tribunal ele é instalado sob a responsabilidade da Justiça Estadual, né? Da Justiça Estadual. Desde a decisão, é possível o recurso para o TJ, a Justiça Estadual ou do Distrito Federal, né? Agora, outro detalhe importante, falar que na Justiça Federal, pessoal, tem tribunal de júri?
Vamos de novo à pergunta. Na Justiça Federal, tem tribunal de júri? Porque nós estamos muito acostumados ao tribunal de júri, tão apenas quanto à Justiça estadual. Mas tem sim, cabe o recurso para o TRF, né? Em casos, por exemplo, de chacina de índios, em crimes cometidos, por exemplo, em território federal, não temos, mas está na nossa Constituição, então seria caso também para isto. Crimes também, claro, dolosos contra a vida, ok? Tranquilos? Então, aí está salvaguardado a instituição do júri, a plenitude da defesa, o sigilo das votações, né, a soberania dos vereditos e a competência para o julgamento dos crimes. Quais crimes? Dolosos contra a vida. Os julgadores não conversam entre si, né, tem um sigilo ali das votações, a decisão é individualizada, ela é pessoal, né? Então, depois vai para o veredito final e esse veredito ele é soberano. O júri, na sua decisão, ele é soberano. Tudo bem, pessoal? Beleza? Vamos lá. O 39 diz que não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. É o princípio, né, da anterioridade penal, né? Para que se impute a alguém um crime, esse crime ele deve estar positivado, ele deve estar ali definido já na lei, tem que estar lá no papel, ok? A lei que deverá ali apontar, né? A lei que vai dizer se aquela conduta é criminosa ou não, né? Se é criminosa ou não. Não pode ninguém ser condenado, por exemplo, por analogia, de forma alguma, né? A lei tem que estar bem clara, bem explícita, ela tem que estar ali, ó, tipificado de forma bem clara, os atos ali cometidos, os atos definidos de uma forma bem clara para condenar alguma pessoa, ok? Tudo bem, pessoal? Então, não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal, beleza? Avançando, e a lei penal não retroagirá, essa é a regra, a exceção, salvo para beneficiar o réu. Então, é possível retroagir? É possível. Em que caso, em que momento é possível retroagir em benefício do réu? Ou seja, é quando uma lei, né, uma lei posterior, ela vem de uma forma mais diferenciada, né? Então, o que é possível? É possível a retroatividade da lei com o objetivo de quê? Com o objetivo de beneficiar o réu. Então, a lei anterior, ela é mais benéfica, então há a possibilidade de retroagir no seguinte sentido: qual? Apenas para benefício do réu. Tudo bem? O seguinte diz que a lei punirá qualquer discriminação atentatória dos direitos e das liberdades fundamentais. A lei punirá qualquer discriminação atentatória dos direitos fundamentais. Muito bem? Então, aí está falando dos direitos fundamentais. Qualquer discriminação, pessoal, quanto a qualquer direito fundamental, será punido, não pode ser aceito. Beleza? Aí, o seguinte diz que a prática do racismo constitui crime inafiançável.
inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão nos termos da lei. Nos termos da lei. Então, racismo é crime inafiançável. Pode pagar fiança e ser liberado? Não. É inafiançável e prescreve? Não. É imprescritível. Qual a pena, Rogério? A pena é reclusão. Reclusão, ok? Tudo bem? Muito bem. E a lei, continuando, considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça, anistia, prática da tortura, tráfico ilícito de entorpecentes. Aí a gente tem um rol, né? O rol de crimes aí, que são crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia. A prática de tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes, de drogas e afins, o terrorismo, e os definidos como crimes hediondos. Aí eu peço a você que dê uma lida lá no rol dos crimes hediondos. E eles respondendo os mandantes, respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitarem, se omitirem. Ok? O seguinte diz que constitui crime inafiançável e imprescritível a ação de grupos armados, olha aí, civis ou militares contra a ordem constitucional e o Estado democrático de direito, ok? E o Estado democrático de direito. O 45 diz sobre o princípio da personalização da pena, que diz o seguinte: nenhuma pena passará da pessoa do condenado, podendo a obrigação de reparar o dano e a decretação do perdimento de bens ser, nos termos da lei, estendida aos sucessores e contra eles executadas. Até que limite? A lei define, a norma constitucional define que até o limite do valor do patrimônio transferido, ok? Então, nenhuma pena passa para a pessoa do condenado, né? Podendo o terceiro reparar o dano. Exemplo, o condenado faleceu, patrimônio deixado pelo de cujos ficará disponível, sendo os sucessores a responsabilidade do pagamento, né? Até o limite do valor transferido, não tendo o risco de o seu próprio patrimônio, né, daquele sucessor ser misturado, ser usado. Tudo bem? Tranquilos? Muito bom, muito bom. Avançando, a lei regulará a individualização da pena e adotará, entre outras, as seguintes. A linha A, privação ou restrição da liberdade, perda de bens, multa, prestação social alternativa, suspensão ou interdição de direitos. Aí a gente tem uma lista exemplificativa, né? Porque aqui diz que a individualização da pena e adotará entre outras, ou seja, tem mais, né? Então aqui não é uma lista definitiva, vamos dizer assim, exaustiva, ela é meramente exemplificativa, porque, dentre outras, a privação ou restrição da liberdade, a perda de bens, a multa, prestação social alternativa, suspensão ou interdição de direitos. Tudo bem? Ok? E o 47 diz que não haverá penas. Esse é legal, hein? Não haverá penas. Que tipo de penas não podem e não são aceitas em nosso ordenamento jurídico, segundo a nossa Constituição? Não haverá penas. A linha A, de morte. Não tem pena de morte no Brasil. Salvo, ou seja, tem uma exceção, guarde exceções, porque a banca adora a exceção, salvo em caso de guerra declarada nos termos do artigo 4, né,
19 da nossa Constituição. Então, em caso de guerra declarada, há possibilidade, sim, de pena de morte no país. A linha B, de caráter perpétuo, isso não é aceito. Pena, né, para sempre, caráter perpétuo, não. Trabalho forçado, escravidão, não tem mais no Brasil, que é a linha C, de banimento, falar, olha, você não é mais nacional e expulsá-lo do país, bani-lo, não existe isso, ok? E penas cruéis, qualquer tipo de pena, né, cruel não pode ser imputado a quem quer que seja. O nosso ordenamento não aceita, a nossa Constituição salvaguarda, né, todos os cidadãos disso daí. Tudo bem? Avançando para o 48, que diz que a pena será cumprida em estabelecimentos distintos, de acordo com a, preste atenção, natureza do delito, idade e sexo do apenado. Então, tem 3 pontos a serem observados aí quanto à questão do local da pena e a forma. O estabelecimento, ele tem que ser distinto, de acordo com a natureza do delito, de acordo com a idade, de acordo com o sexo. Então, tem que ser tudo separado, ok? Tudo separado. É um adolescente, não pode ficar misturado com um adulto. É homem, não pode estar junto na mesma cela com mulher, né? Pessoal, é muito importante a gente entender o seguinte, que a pena, ela precisa ser acompanhada de um propósito, e o propósito tem que ser educativo. O propósito tem que visar o quê, pessoal? A ressocialização, não é verdade? Esse que é o propósito da pena, porque se não for esse o propósito, não há cabimento qualquer, porque o objetivo é a pessoa cometeu aquele crime, ela está sendo ali, está sendo imputada algumas consequências para ela, mas o Estado tem o dever de quê? Tem o dever de buscar meios para que essa pessoa seja ressocializada, né? Ela possa cumprir ali, sim, a sua pena de direito, né? Cumprir ali a consequência, mas ela precisa ser e deve ser ressocializada. Então, a pena ela precisa ter um cunho ressocializador, um cunho educativo, porque prisão, pessoal, deve ser sempre vista como exceção. Tudo bem? A liberdade é a regra, a exceção que é a prisão. Tranquilos? Beleza? Muito bem, avançando então para o 49, que diz que é assegurado aos presos o respeito à integridade física e à integridade moral. Então, esse inciso fala do direito do preso. Rogério, o preso tem direito? Tem. Claro que tem, por que não teria, né? Olha, a nossa sociedade, nosso país, um dos fundamentos, né, principais que está lá, logo no nosso artigo 1º, que é o quê? É exatamente o princípio da dignidade da pessoa humana, né? Dignidade da pessoa humana e a possibilidade, sim, por que não, de a pessoa, após cumprida aí a sua pena, ela ser ela passar pela ressocialização e novamente ser integrada ao seio da comunidade, da sociedade. Então, tem que haver, sim, o respeito à integridade física e à integridade moral do apenado. O 50 diz que as presidiárias terão, falando das mulheres, né? Então, as presidiárias serão asseguradas condições para que possam permanecer com seus filhos durante o período da amamentação.
né? Então, a mãe presidiária, ela tem direito a um período de amamentação, né, do seu filho, ok? A nossa Constituição lhe confere esse direito, e a gente sabe a importância desse período da amamentação, a gente sabe, perdão, a importância de estar ali aos cuidados da mãe, sentir o cheiro da mãe, ser abraçada, e esse momento lindo que é o momento da amamentação. Também não pode ser retirada da mãe, muito menos, claro, evidentemente, ao mesmo tempo, da própria criança. Amém? Avançando para os 51, que diz que nenhum brasileiro será extraditado. Essa é a regra. Essa é a regra. Nenhum brasileiro será extraditado. E a extradição, ela pode ser ativa ou passiva. Quando ela é ativa, Rogério, é quando o Brasil pede a extradição, né? Ativa. O Brasil pede a extradição de um nacional que está lá em outro país, fugido, né? Ou se descobre que ele está lá naquele país. Então, o Brasil solicita a chamada extradição ativa, tudo bem? O Brasil pedindo a extradição, né, de uma pessoa que está em outro país, fugido, que cometeu crime ali no seu território. A extradição passiva é quando que ela acontece? É quando o Estado, né, recebe o pedido, quando, por exemplo, o Brasil recebe um pedido de extradição. Alguém adentrou aqui o nosso território fugindo, então aquele país vai solicitar ao Brasil que extradite aquela pessoa, ok? Continuando, o inciso diz que, repetindo, nenhum brasileiro será extraditado, salvo o naturalizado, em caso de crime comum, praticado antes da naturalização. Então, nenhum brasileiro será extraditado, nenhum brasileiro nato. O nato nunca será extraditado. Aí a exceção está em cima do naturalizado. Guarde isso, porque a banca pode te confundir. Nenhum brasileiro nato, na verdade, será extraditado. Nunca. Salvo o naturalizado. Apenas o naturalizado. Em que caso, Rogério? Em caso de crime comum, praticado antes da naturalização. Portanto, é bem claro o inciso, se ele cometeu depois da naturalização, sendo nato ou naturalizado, não poderão ser extraditados. Tá claro, pessoal? Tudo bem? Continuando, diz o inciso, ou de comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins na forma da lei, mas ainda está se referindo a quem, pessoal? Ao naturalizado tão somente, não o nato, tudo bem? Então, repetindo, para fixar o entendimento, o brasileiro nato, ele, em hipótese alguma, será extraditado. Não entregamos os nossos nacionais, ponto. Salvo o naturalizado, em caso de crime comum praticado antes da naturalização ou de comprovado envolvimento em tráfico de ilícito de entorpecentes e drogas afins na forma da lei. Então, repetindo, para ficar bem claro, apenas o naturalizado, ele pode ser extraditado, porém, quando apenas antes da naturalização. Se ele for depois da naturalização, se ele cometeu o crime, seja meramente comum, depois da naturalização, não poderá ser extraditado.
Agora, preste atenção, se ele cometeu um crime de tráfico ilícito, de entorpecentes, de drogas, etc., etc., em qualquer tempo, não é apenas antes da naturalização. Tudo bem? A qualquer tempo, o naturalizado, seja antes da naturalização ou depois da naturalização, ele poderá sim ser extraditado. Tranquilos até aqui? Estamos caminhando bem? Muito bem. Então, a regra é essa. Fique com esses destaques aí. O 52 diz que não será concedida extradição de estrangeiro por crime político ou de opinião. Então, crime político ou de opinião, pessoal, praticado por um estrangeiro que vem aqui para o nosso país, né, buscando proteção, aqui a nossa Constituição diz que nós não vamos entregar esse estrangeiro. Se ele cometeu crime político, está sendo perseguido politicamente, né, por suas posições, ou por ter manifestado alguma opinião, algum pensamento, nós não seremos obrigados, a nossa Constituição diz que pode não acontecer a extradição. Tudo bem? O 53 diz que ninguém será privado de liberdade dos seus bens sem o devido processo legal. Perdão, eu pulei aqui, né? O 53. Ninguém será processado nem sentenciado senão por autoridade competente. Aí a gente está falando, né, claro, do juiz natural. Tem que ter ali o juiz competente, o juízo natural, para fazer ali o processamento e o julgamento do sentenciado. Então, ninguém será processado nem sentenciado, senão por autoridade competente, né? Então, isso aí é claro, é tranquilo. O 54 diz que ninguém será, agora sim, privado da liberdade ou dos seus bens sem o devido processo legal, né? É um princípio aí do processo legal que é fundamental, ninguém será privado da liberdade ou dos seus bens sem o devido processo legal. Tem que ter o processo legal, o princípio do processo legal. Avançando, o 55 diz que aos litigantes em processo judicial ou administrativo e aos acusados em geral são assegurados o quê? Oh, que coisa maravilhosa, o princípio do contraditório e da ampla defesa. São assegurados o contraditório e a ampla defesa com os meios e recursos a ela inerentes, ok? Então, existe um rito, existe um caminho, as normas legais estão aí, há de ser cumprido o respeito ao devido processo legal, é o trilho da legalidade, é facultado, né, ao acusado que a sua ampla defesa, apresentar as suas alegações ali diante do juiz. Então, o nosso ordenamento jurídico, ele cobre, né, aí com esse direito muito importante, que é o direito do contraditório e da ampla defesa, ok? E tem um inciso 54, que diz que são inadmissíveis no processo, o quê? O que não pode ter em absoluto? O que não pode ser aceito de jeito nenhum no processo? Provas obtidas por meios ilícitos. Provas obtidas por meio ilícito. Ou seja, se aquela prova ela é ilícita, originariamente ela é ilícita, ela vai contaminar toda a peça processual. É aquela teoria, né, do fruto da árvore envenenada, uma teoria americana, né? Então, não tem jeito, ok? Não tem jeito.
A prova ilícita, ela contamina todas as demais e é absolutamente inadmissível. Isso daí que você tem que levar para a prova. Claro que o pessoal aí de penal, existem algumas outras linhas doutrinárias que pode apontar algumas exceções, mas eu não vou comentar aqui sobre isso, que não faz sentido para uma prova do exame de ordem da primeira fase. De uma outra segunda fase, poderia-se ser apontados aí algumas exceções ou correntes doutrinárias sobre uma aceitabilidade de uma prova ilícita, mas eu não vou me adentrar nessa situação, primeiro que não é a minha matéria, mas para a primeira fase leva isso daí e pode marcar com tranquilidade que a prova ilícita, ela é inadmissível, né, no processo, porque ela foi obtida por meios ilícitos, ok? O 57 diz que ninguém será condenado culpado até o quê? Até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Isso aí, pessoal, é muito importante a gente observar, tá? É muito importante a gente atentar, porque é um princípio muito importante no nosso ordenamento jurídico, que é o princípio da presunção da inocência. Ou seja, a gente tem um hábito de, às vezes, olhar, a pessoa está ali, ó, roubou, matou, fez isso, aquilo outro, coisa e tal, apenas a nível ainda de acusação, e as pessoas olham para aquela pessoa que meramente está sendo acusada ainda, não está fundamentado, não há provas, ainda está em fase de investigação e etc., apenas paira a acusação em si, e aí tem-se a impressão de que a pessoa já fez aquilo dali, né? E aí a pessoa já está sentenciada, calma, acusado não é criminoso, né? Acusado não é criminoso. E eu iria até um pouco mais longe, mesmo que sob até uma sentença, porque cabe ainda um recurso, né? Então, após apenas o quê, pessoal? Após o trânsito em julgado, ou seja, quando se esgotam todos os recursos, ok? Então, é muito importante a gente, como operadores do direito, a gente ter essa percepção e não irmos, né, aí na onda do senso comum, por favor, né? O princípio fundamental que a nossa Constituição nos traz, que é o princípio da presunção da inocência, ok? E mais adiante, o 58 diz que o civilmente identificado não será submetido à identificação criminal, salvo nas hipóteses previstas em lei. Aí está falando esse inciso sobre a identificação criminal, né? Então, a regra é que naquele exame que é feito, né, chamado exame datiloscópico, onde a pessoa ela não é obrigada a fazer, a não ser que, né, ali ela não está conseguindo, né, fazer a sua identificação de uma forma plena, que ela vai botar o dedão lá, não precisa passar por um vexame desse, ninguém é obrigado a fazer isso, né? Se eu estou civilmente identificado, não há necessidade dessa identificação criminal. Aí o inciso traz a exceção, né? A exceção é nas hipóteses da própria lei, né? Que eu serei obrigatório, ou seja, está lá o documento que não tem realmente, é um documento às vezes falso, né? Não se sabe realmente ali se é verdadeira ou não aquela carteira de identificação, por exemplo, de identidade, e aí sim, neste caso, né, tá rasgada, tá ilegível, coisas desse tipo, aí sim, pela lei, a lei, eu não me lembro exatamente o número dessa lei, mas a lei que traz esses detalhes, tá?
da identificação criminal, aí, nestes casos, há possibilidade, sim, de se exigir aí o exame datiloscópico. Tudo bem? Muito bom. Avançando, então, os 59 aponta que será admitida ação privada nos crimes de ação pública, se essa não for intentada no prazo legal. Se não for atentada no prazo legal. Bom, então aqui a gente está diante de quê, pessoal? Diante de ação penal, não será admitida ação privada nos crimes de... Vamos lá de novo. Será admitida ação privada nos crimes de ação pública se esta não for intentada no prazo legal. Bom, vamos lá. Aqui a gente pode falar o seguinte, sobre ação penal privada subsidiária da pública. Ela só é possível em que caso? Só cabe quando o MP ele perdeu o seu prazo legal, né? Porque essa ação, quem é o titular da ação penal pública? Repito a pergunta. Quem é o titular da ação penal pública? É o Ministério Público. Ele que tem que deflagrar, ele que tem que oferecer a denúncia, cabe a ele. Ele é o titular da ação, só ele pode, ok? No entanto, se ele perde o prazo legal, né? Se ele perde o prazo legal, há possibilidade de quê? Da ação penal privada, subsidiária da pública. Ação penal, né? Nós sabemos que ela é dividida em pública e privada. A pública é a denúncia do Ministério Público. Então, tem o prazo do artigo 46 do CPP, né? Do CPP, que tem lá, dá uma olhadinha lá, depois, né, do réu preso, do réu solto, né, tem alguns detalhes aí, né? Então, a ação penal, ela pode ser pública e a ação penal pode ser privada. Privada, no caso, a queixa, né, um direito subjetivo. A pessoa pode oferecer ou não é isso? E a ação penal privada subsidiária da pública, você dá uma olhadinha lá no artigo 29 do CPP, né? Mas é importante que a gente diga o seguinte, mesmo que o MP ele venha a perder esse prazo e dá-se, então, a oportunidade de ser feita a ação penal privada subsidiária da pública, preste atenção que, mesmo assim, a titularidade continua na mão do MP. Tudo bem? Ok? Pessoal, nós vamos ficando por aqui, então eu paro neste momento. Na próxima oportunidade, a gente avança mais um pouco, um dia de excelentes estudos, tudo de bom, vamos que vamos. Deus está com a gente e, com certeza, vamos ter vitória. Forte abraço, sucesso, garra campeão, vamos lá, vai dar tudo bem.